É de conhecimento de muitos, mesmo aqueles que talvez não sejam católicos, sabem que, de acordo com a tradição da igreja, o apóstolo Pedro, ele foi o primeiro papa da Igreja Católica Apostólica Romana. E que a igreja seria então edificada sobre Pedro. E essa teologia ela é baseada aqui no Evangelho de Mateus, o capítulo 16, o verso 18, que eu vou estar lendo aqui numa Bíblia católica. Vamos relembrar o que esse texto traz atenção para nós. Então, Mateus, capítulo 16, o verso 18, diz assim para nós. Agora te digo, Jesus falando, agora te digo eu, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não triunfarão sobre ela. Então vemos aqui a expressão tu és Pedro, que significa pedra em grego, e a expressão aqui, esta rocha, edificarei a minha igreja. Vamos entender o que esses termos em grego, vamos usar um pouco aqui a gramática, o que Jesus Cristo ele queria dizer com isso, e também vamos ver o que um famoso teólogo, muito reconhecido, um dos maiores teólogos reconhecidos pela Igreja Católica, conhecido como Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, qual era a interpretação desse teólogo relacionado a esse texto? Será que para Agostinho de Hipona a igreja tinha sido edificada sobre Pedro ou sobre Jesus Cristo? E o fato de eu estar trazendo aqui Agostinho de Hipona não é simplesmente por ele ser um dos maiores teólogos ou um dos pais da igreja. Não é esse o ponto. O ponto é que Agostinho ele entendia a estrutura grega profundamente. E vamos ver como ele fazia a diferenciação entre pedra e rocha em grego. E qual foram, então, a sua explicação em cima desse conhecimento relacionado à gramática grega. Agora vamos ver o que o próprio Agostinho ele falava a respeito desse assunto em seus escritos. Vou deixar amplo na tela para que possamos fazer uma avaliação juntos, conforme vocês estão já analisando aí. Na obra em inglês, Retractacles, no capítulo 21, traz atenção assim para nós as expressões de Agostinho. Mas eu sei que em seguida expus muito frequentemente as palavras de Nosso Senhor. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Da forma seguinte, que a igreja seria edificada sobre aquele que Pedro confessou, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim, Petrus, que teria tomado o seu nome desta pedra, Petra, simbolizaria a igreja, que é construída sobre esta pedra e que recebeu as chaves do reino dos céus. Com efeito, não lhe foi dito, tu és a pedra, Petra, mas tu és Pedro, Petrus, pois a pedra, Petra, era o próprio Filho de Deus, Cristo. Simão Pedro, ao confessar Cristo como a igreja inteira o confessa, foi chamado de Petrus, Pedro. Então vemos aqui que Agostinho faz uma distinção clara, nítida, que tenta ser desmentida por qualquer custo pelos sites de apologia católica. A saber o quê? A distinção entre Petrus e Petra. Agostinho ele disse que a igreja ele estaria edificada sobre aquele que Pedro confessou, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, e não sobre ele mesmo. Para Agostinho, então, aqui, que ele conhecia profundamente a estrutura grega, a diferença entre Petrus e pedra lhe mostrava que não se tratava do mesmo sujeito. Portanto, Petrus é Pedro, mas Petra, que é a pedra sobre a qual a igreja ela estaria edificada, seria o próprio Jesus Cristo. Se Petra e Petrus fossem a mesma coisa, não faria sentido fazer tal distinção. Então, quando Agostinho ele usou dessa diferenciação, ele contrasta ambas as sentenças. Então, de fato, para Agostinho, Jesus Cristo seria a rocha pela qual a igreja seria edificada e não Pedro. Até então, isso
É verdade, porque até as próprias escrituras, se analisarmos aqui na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 10, o versículo 4, olha só o que traz atenção para nós aqui, ó. E que todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que o seguia. E quem que era essa rocha? A rocha era o Cristo. Então, tanto Agostinho de Hipona, como também outras partes das Escrituras Sagradas, mostram que a igreja seria edificada em Cristo e não em Pedro. E a própria estrutura grega, conforme o próprio Agostinho trouxe atenção, faz esta distinção de maneira muito clara. Agora vamos ver o que mais outro trecho das obras de Agostinho de Hipona ele tem a nos dizer a respeito deste assunto. Eu vou deixar amplo na tela, que é para que vocês possam acompanhar comigo a leitura. Na obra The Works of St. Augustine's Sermons, ele traz atenção para nós no volume 6, na página 327, em inglês, diz assim para nós. Cristo, você vê, construiu a sua igreja não sobre um homem, mas sobre a confissão de Pedro. A qual é a confissão de Pedro? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá está a pedra para você. Lá está a fundação. Lá está onde a igreja tem sido construída, sobre a qual as portas do inferno não podem prevalecer. Então vimos aqui mais uma vez que, para Agostinho de Hipona, a igreja tinha sido edificada sobre quem? Sobre Cristo. E o próprio Pedro fazia parte dessa igreja que era edificada sobre Cristo, e não ao contrário. Vamos ver mais o que outras obras têm a nos dizer a respeito disso? Então, conforme vocês podem acompanhar em suas telas, né, em destaque principalmente, depois vocês podem ler o texto na íntegra, dentro da mesma obra que eu citei em inglês, traz atenção assim para nós sobre este assunto. Então ele diz, tu és Pedro, e sob esta pedra que tu tem confessado, sobre esta pedra que tu tem reconhecido, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, isto é, sobre mim mesmo, o Filho do Deus vivo. Eu edificarei a minha igreja, eu a edificarei sobre mim mesmo, e não eu sobre ela. Mais uma vez aqui, Jesus, né? Agostinho reconhecendo Jesus como sendo a pedra que a igreja seria edificada, e não o próprio Pedro. Veja só mais um trecho da obra de Agostinho a respeito desse assunto. Vou deixar amplo na tela para que vocês possam ver. Porque a pedra, Petra, era Cristo, ou seja, a rocha. E sobre este fundamento foi o próprio Pedro, a pedra, seria edificado sobre ela. Porque outro fundamento não pode ser lançado, além do qual já está posto, que é Cristo Jesus. Aí temos a referência aqui de 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Então, o próprio Agostinho, ele usa esse texto para fundamentar o que de fato a igreja ela ensina a respeito disso, mostrando então que a igreja seria edificada sobre Jesus Cristo e não sobre Pedro ou qualquer outro homem. Outra parte então das obras de Agostinho, nas mesmas obras, traz atenção para nós, vou deixar amplo na tela também. Porque os homens que desejavam edificar sobre homens diziam, eu sou de Paulo, eu de Apolos e eu de Cefas, que no caso seria Pedro. Mas outros não desejavam edificar sobre Pedro, mas sobre a pedra. Diziam, mas eu sou de Cristo. E quando o apóstolo Paulo averiguou que ele foi escolhido e Cristo desprezado, ele disse, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? E como não no nome de Paulo, assim também no nome de Pedro, mas no nome de Cristo? Veja só o detalhe. Que Pedro deveria ser edificado sobre a pedra, não a pedra sobre Pedro. Então, Agostinho aqui, ele usa o raciocínio bíblico e usa mesmo até aqui a expressão do apóstolo Paulo, quando ele censurou aquelas pessoas ali que estavam divididas, né?
mostrando que a pedra, a rocha que a igreja deveria ser edificada, a pedra que todos deveriam seguir, era único e exclusivamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como vimos aqui de uma maneira muito objetiva, muito breve, para Agostinho de Hipona, considerado um dos maiores teólogos e estudiosos para a Igreja Católica, principalmente, ele traz atenção que a igreja seria edificada sobre Cristo Jesus e não sobre Pedro, indo totalmente contra essa tradição da própria Igreja Católica, dizendo que a igreja seria edificada sobre Pedro e que Pedro seria o primeiro papa escolhido, então, para liderar a igreja. Então vemos esse conflito de doutrina entre membros ou homens que são reivindicados como sendo católicos apostólicos romanos. Então vimos que para Agostinho de Hipona, e principalmente todos os outros textos relacionados a esse assunto, Jesus Cristo seria a rocha pela qual a congregação seria edificada e não ao contrário. Mais uma vez quero agradecer por assistir esse vídeo até o final. Se gostou, por favor, compartilhe, se inscreva, dê o seu like, comente. Até mais, fique com Deus e tchau.